Agora falar aqui de outro assunto que todo mundo quer que você fale, que é a questão do Sampaoli. Você poderia explicar toda essa situação? Houve realmente negociação? E vocês podem provar isso? Eu vi uma reportagem ontem no Globo, mas eles não colocaram qualquer documento, né? Só explicar ali o que eles viram. Você pode ficar à vontade aí para poder explanar sobre essa situação. Bom, a negociação do São Paulo foi conduzida pelo BAP e pelo Valim, já vem sendo conduzida por eles há 2 meses, 3 meses, mas eu queria dar um passo antes a São Paulo, porque o Flamengo é maior do que o São Paulo, e vamos deixar isso muito claro. A vinda do São Paulo, a gente ter saído, levantado a bunda da cadeira e ido procurar o São Paulo, está calcado numa decisão, numa visão que a Chapa Verde tem, as pessoas que apoiam, que o modelo de futebol do Flamengo hoje não funciona. A comprovação disso, clara, é você imaginar que você teve 8 técnicos em 3 anos, ou 7 técnicos em 3 anos. Cabe a você perguntar se o problema é do técnico ou se o problema é do Flamengo. Me parece que a resposta, que a gente não precisa da resposta. Então, a gente ir buscar o Sampaoli está atrás numa visão que a gente tem de mudar o conceito do futebol, modernizar o futebol do Flamengo, de trazer alguém que tem uma visão geral muito maior do que os técnicos têm no Brasil hoje em dia. Então, esse é o primeiro ponto. A gente acha que o Flamengo, seja com qualquer técnico brasileiro que a gente tenha conversado, a gente também conversou com outros técnicos brasileiros, o Flamengo precisa dar um passo muito maior do que esse, porque a gente acha que o problema está na forma de se enxergar o futebol. Então, acho que essa é a grande comparação que a gente tem que fazer. Tá? Então, aí a gente olhando isso, traçando esse conceito, quem seria um cara que poderia efetivamente trazer essa mudança, fazer essa mudança de conceito, já que o único que a gente acha que está capaz de fazer isso no Brasil está empregado, que é o Tite. A gente sentou e a primeira opinião, sem dúvida, a primeira opção foi o São Paulo. Então, isso foi iniciado 2 meses, 3 meses atrás, em que BAP e Valim conduziram junto com o Gelson Baresi, através de um contrato que foi feito com o Lísias, em que foram feitas reuniões e chegou a uma ida, uma visita ao Chile para se conversar com o jogador, com o técnico. Então, o ponto primordial disso tudo é que tudo sempre foi feito do nosso lado dentro de um princípio enorme de boa-fé, porque a gente parte do pressuposto que os acordos são para ser cumpridos. Então, a gente negociou durante esses dois meses, praticamente, sem nenhum vazamento para a imprensa, porque a gente não tinha um acordo definido, um acordo certo. Foram trocados vários e-mails, a gente tem cópia dos e-mails, foram feitas reuniões com o Sampaoli, ele entrou escondido dentro do hotel onde foi feita a reunião, entrou pelos fundos, ficou 3 horas conversando, ele e assistente, deu vários detalhes sobre o time do Flamengo, como o Flamengo perdia os jogos, que ganharia do Flamengo jogando dessa forma, tinha estudado a base do Flamengo. Então, isso tudo foi feito, mostra que é um cara diferenciado, e a gente vem encaminhando com a pessoa que ele indicou para ser o negociador com ele, a gente vem encaminhando dentro de um princípio de boa-fé. A quinta-feira passada, eu passei o documento assinado, por mim, inclusive, para o Gelson, que deu de acordo, e no momento que a gente achou necessário conversar com ele, falou assim, seria importante a gente anunciar para mostrar a visão de futebol que a gente quer para o Flamengo. E ele concordou, segundo ele, pegou o ok do Sampaoli e nos autorizou a fazer essa divulgação. Então, assim, não tem nada de oportunista, não tem nada de má-fé. Ponto todo existiu um acordo, sim, a gente tem como comprovar esse acordo, a gente espera que ele seja cumprido. Agora, se não for o Sampaoli, nós vamos achar um outro técnico que se enquadre dentro do que a gente imagina para o Flamengo. Essa é a grande discussão que tem que ser feita. A gente não acha, com toda a qualidade do Muricy, com toda a qualidade dos técnicos, que esse tem que ser o modelo. Hoje, o que acontece no futebol do Flamengo claramente, você pegar quem é que está disponível e colocar essa pessoa dentro de um modelo que ele traz.
Não se estabelece um modelo para que esse técnico seja colocado lá dentro. Qual é o número de jogadores, qual é a faixa de jogadores, quantos caras vão ser promovidos pela base, qual é o modelo, qual é o time que o Flamengo, qual é o modelo de jogo que o Flamengo vai ter. Então é o seguinte, a gente traz um cara em que a gente não dá o backup para ele, porque ele sabe que se perder 3 jogos vai sair, e faz com que esse treinador modele todo o processo de futebol do Flamengo. Isso então, por isso que eu volto a dizer, e diria mais, hein, Túlio, uma coisa que veio aqui agora para mim, hein, cara. Assim, o Sampaoli pode ser a CND do Flamengo, entendeu? A CND da parte financeira que a gente fez nos primeiros 90 dias, a nossa ideia de trazer o Sampaoli é exatamente essa, ou um técnico equivalente a ele. É para trazer a credibilidade do futebol do Flamengo que hoje não existe. Eu vim com um taxista agora, para chegar aqui no escritório, conversando com ele, tudo, ele falou o seguinte, é revoltante, é uma vergonha a forma com que está sendo administrado o futebol do Flamengo. Essa é a melhor quali, essa é a melhor quanti que você pode fazer, entendeu? Pode trazer Ibope, pode trazer Datafolha, pode trazer todas essas pesquisas que estão aí. Pergunta se alguém está satisfeito com a situação do futebol do Flamengo, né? Eu acabei de receber uma ligação do Ibope dizendo, aqui 10 minutos antes de chegar aqui, eu falei que eu vou votar na chapa verde, ele perguntou por que eu votaria na chapa verde, expliquei, o Ibope me pergunta, mas você não gosta do presidente Eduardo Bandeira de Mello? Então, assim, essas pesquisas todas que estão aí são todas induzidas. O que é coerente em todas as pessoas que você vai, o que é unânime, é que o futebol do Flamengo não existe. O futebol do Flamengo não existe comando. Isso é se você perguntar 100 vão te responder. Então, é o seguinte, está totalmente desestruturado, e você vai perguntar, você estava lá até 6 meses. A minha responsabilidade dentro do conselho do Landim, dentro do conselho de futebol, era não deixar que existissem gastos maiores do que eles efetivamente existiam e os salários continuassem em dia. Os salários do futebol estão em dia. Tem alguém cobrando dos caras? Então, esse é o modelo de técnico, essa é a discussão que a gente precisava ter. O que se quer para o futebol do Flamengo nos próximos 3 anos, nos próximos 6 anos, e tem que ser alguém que enxergue longe. Esse é o motivo da gente ter ido buscar o Sampaoli. Uma das coisas que foram discutidas, eu fiquei sabendo que a atual diretoria também foi antes de fechar com o Muricy, ela procurou o Sampaoli e os valores eram exorbitantes, né, quando vocês anunciaram, o pessoal falou de 30 milhões, o valor da multa, e a multa não chega a esse valor, eu li que ela é 7,5 milhões. O Sampaoli, ele cabe dentro do orçamento do Flamengo? Tanto salário, questão de multa, ele chega perto desse valor que foi divulgado na imprensa? Como é que vocês fariam para poder pagar o Sampaoli? Bom, dentro do acordo que a gente assinou, e para mim acordo vale, né? A gente não pode fazer nenhuma manifestação com relação a algumas cláusulas, e uma das cláusulas é a cláusula de confidencialidade que a gente tem lá sobre a questão do salário. Eu também não gostaria que ninguém revelasse o meu salário perante o público, e então isso aí, sobre a questão do valor, eu vou me abster de comentar exatamente qual é o valor. Se ele cabe, a gente entende claramente que ele cabe. É uma questão de você traçar objetivos e um plano. Isso, o BAP é um craque, já vem conversando com algumas empresas, inclusive, para ajudar a exploração de marca. Isso foi feito nos últimos 2 meses. Empresas que entendem que o futebol do Brasil precisa ser resgatado. E ele seria um excelente garoto. Então, respondendo à pergunta, a gente não é irresponsável, a gente mostrou isso nos primeiros 2 anos e meio, ele cabe dentro do orçamento do Flamengo, apesar de não ser barato, tem que ficar claro, não é barato, mas a gente não considera isso um investimento, e a gente já está trabalhando em formas, praticamente fechado, algumas formas, para que o São Paulo seja compensado de formas que não só pelo Flamengo. E mais uma, nas finanças, nós vamos fazer pelo futebol nos próximos de desejo do sócio.